gente, depois de muito tempo longe de vocês, estou aqui de volta. Ana Carina Entrevista está de volta ao TV, também lembrando que nós reprisamos pela TV Guarulhos e pela Viva Web TV. Essa época de pandemia foi muito complicada e eu decidi realmente parar o programa, manter reprises, porque a melhor coisa é a situação do tete-a-tete, né? Conversar com o entrevistado ao vivo. Mas eu não aguentei de saudades e resolvi voltar. E estou fazendo remotamente, por enquanto, esperando que a nossa vida volte ao normal o mais breve possível. Para estrear o programa, eu convidei uma pessoa que é muito especial para mim. Ela é conhecida de todos, mas é minha amiga, é minha irmã de alma, né? Então, eu acho que dá sorte a gente retomar as nossas gravações com pessoas que fazem parte da nossa vida. Eu não vou dizer quem é, mas eu vou dar algumas dicas. Ela tem 42 anos, nasceu em Ribeirão Preto, mas foi criada na cidade de Bebedouro, ela é caipirinha, mas hoje vive em São Paulo, né, porque São Paulo é o centro onde acontecem as coisas. Ela é fisioterapeuta, mas hoje se dedica à questão da autoestima das mulheres. Ela trata daquela situação quando a gente tem problemas familiares, problemas de relacionamentos, que acabam prejudicando a nossa vida em todos os setores. Ela faz isso com muita propriedade hoje, porque ela já passou por isso. Participou de reality shows, apareceu muito na mídia por problemas pessoais, infelizmente, mas que ela pôde servir de exemplo e serve de exemplo para muitas mulheres que querem sair de determinadas situações e não conseguem. Ela conseguiu. E hoje tem uma nova vida e está brilhando por aí. Estou falando de Letícia Vieira. Oi, Lelê! Oi, amor! Ai, que gostoso estar aqui com você. Me emocionei, porque realmente você foi um presente, né, que Deus me deu, graças aos realities, a conhecer a Tana me apresentou você, e realmente nós somos irmãs, né, de escolha, de coração, dessa vida. Amo sua família, amo vocês, e vocês são, assim, luz na minha vida. Vocês fizeram toda a diferença nesse trajeto todo que você disse aí, né, que eu passei. E se hoje eu estou aqui, assim, brilhando, muito é graças ao colo, aos conselhos, e os puxões de orelha também, que me fizeram, né, ir para frente. Vamos começar a fazer uma volta no tempo? Conta pra gente. Você nasceu em Ribeirão Preto. Você ficou quanto tempo em Ribeirão? 6 meses. Aí meu pai e minha mãe encontraram um emprego em Bebedouro e decidiram ir para lá. E lá a gente ficou, né? Eu fiquei até estudar, fazer o terceiro colegial, que eu fiz em Ribeirão Preto, que era onde eu nasci, né? Uhum. Que aí você começa já a querer andar com as próprias asas, né? Vai dando colegial ali. E depois eu morei em Ribeirão de novo, voltei para Bebedouro, fiquei mais um tempo. E aí, quando eu fui fazer a faculdade, eu passei em fisioterapia e psicologia. Não sei por que cargas d'água eu escolhi fisioterapia, porque eu devia ter feito era psicologia, porque daquela época ali... Mas eu pensei, cara, eu sou tão doida que é capaz de eu matar meus pacientes tudo. Eu vou para fisioterapia que eu acho que eu posso ajudar melhor. Como é que foi, como é que foi tua infância? Foi normal? Você foi uma menina tranquila, não, né? Moleque, tranquila. Até os 4 anos, eu simplesmente caí 6 vezes em cima do queixo. Eu não sei se minha cabeça era muito grande, eu sei que toda vez que eu caía de cabeça e lascava o queixo. Eu fiz, Ana, na minha infância, acho que eu quase matei meu pai e minha mãe. Eu operei umas 1000 vezes. Apendicite, adenoide, hérnia, de tudo quanto é lugar. Tudo dava em mim. Eu caía 6 vezes em cima do queixo, rasgava, tinha que... Olha, expulsa da escola, porque eu andava só com os meninos. Aprontava todas. Sabe aquela menina moleque? Aquela que vai pra rua mesmo com os meninos, que tem muito mais amigo menino do que menina. As meninas eram muito fresquinhas, mimizentas. E quando eu ia brincar de casinha com elas, eu roubava todos os filhos. Eu falava, vocês ficam com os maridos que eu vou ficar com os filhos. Porque queria filho, já desde aquela época, né? E aí, de repente, sobrava lá um marido para mim. Acho que eu não fui dar muita atenção pro marido na infância. Depois eu me lasquei quando cresci. Mas eu era assim, muito moleca, muito aprontava. Do jeito que você me vê hoje, penso uma criança nesse estágio de agitação. É igualzinho. É engraçado, você é filha única. Você acha que Da isso minha influenciou no seu comportamento? Então, eu sou filha única da minha mãe. Porque o A meu gente pai acha, eu também sou.
A gente acha que Então, pode tudo quando é filha única, né? mas filha única da mãe, eu não morava com minha mãe, né? Eu morava com Uhum. meu pai, com a minha madrasta e com meu irmão mais novo. E minha irmã mais velha vinha de vez em quando. Mas eu sempre fui mais moleque do que o meu irmão. Então eu fui criada com um menino em casa. Só que ele... Peraí, deixa eu entender. Seu pai Ah, casou com a sua mãe, vocês isso, eles se viveram separaram. juntos os três quanto tempo? 5 anos só. Tá, aí eles se Aí separaram minha mãe e veio para você, São Paulo. e você continuou morando com seu pai. Sim, fiquei morando com meu pai em Bebedouro, que era mais tranquilo. Minha mãe ia vir para São Paulo, uma cidade grande, medo, enfim. Eu fiquei lá e aí meu pai casou. Depois não morei sozinha com meu pai, né? 1 ano. Depois ele casou com a minha madrasta, que está 40 anos junto. A família dela é muito grande. Tipo, a família da minha mãe é muito pequena e do meu pai também. E eu sempre tive muito contato com a família da minha mãe, só que com a minha mãe era filha única, né? Não era neta única, no caso, mas era filha única, então tinha toda aquela coisa. E com meu pai eu já aprendi a dividir, já aprendi a ter uma família maior. A família da minha madrasta é gigantesca. Então, tipo, era aquela coisa arada, sabe? Aquela bagunçada que eu não tinha com meu pai e com a minha mãe, no caso. Então, aí, a minha irmã, eu fiquei sabendo que eu tinha uma irmã do primeiro casamento quando eu tinha uns 7 anos. Uns 6, 7 anos eu descobri que eu tinha essa irmã mais velha, que acho que eu tinha a idade para entender que eu tinha uma irmã mais velha. Tudo bem, parecia um ET que me apareceu lá e eu falei, que máximo, ela é mais Caiu velha. de paraquedas. Caiu de paraquedas, mas eu achei tudo de bom. Só que aí eu ficava no pé dela, coitada, eu zucrinava ela, eu queria sair muito cedo. Aí o que aconteceu? Ela era adolescente, né? Quando ela chegou a ficar adolescente, ela podia sair. Só que eu queria sair também, né? Óbvio. E a irmã mais velha quer matar a irmã mais nova que tá atrás, enchendo o saco. Amiga, o que eu atormentava? Meu pai só deixava ela sair se eu fosse. Só que aí ela e minhas primas mais velhas falavam assim pra mim, ó, tá bom, você vai na boate comigo, só que você tem que ficar no banheiro, senão o juizado de menor vai vir e vai te pegar. E eu nem ligava. Aí eu comecei a fazer amizade com as pessoas no banheiro, que entravam no banheiro. Comecei a ver que o meu negócio era conversar. Mas você nunca foi pega pelo juizado, né? Não, mentira delas, né? Elas queriam era beijar na boca, se quisessem, eu contar pro meu pai depois. Mas isso foi porque eu acho que de lá que começou esse meu negócio com a comunicação, sabe? Assim, de fazer amizade com qualquer pessoa que me aparece. E meu pai tinha medo, porque ele falava assim, gente, uma menina tão, assim, aberta, né? Tipo, a qualquer pessoa, conhecer qualquer pessoa, ele tinha muito medo. Tanto que eu comecei a ir em festa mesmo, porque aí o que acontece? Aí ele falou assim, ó, enquanto você não tiver 18 anos e morar na minha casa, que sabe como que é pai, né? Eu te ensinei tudo que é certo, que é errado, mas assim, ó, festão você não vai. Sabe aquelas festas fantasia, aquelas coisas que tem em cidade universitária? Sim. Nunca deixou. Aí, quando eu fiz 18, eu estava presa num relacionamento. Sempre presa num Você relacionamento. começou a namorar com quantos anos? 14, menina. E assim, ó, olha só meu pai. Como é bom ter um pai amigo, né? Meu pai viu, o cara tinha 22 anos e eu 14. Meu pai só chegou pro cara e falou assim, o negócio é o seguinte, eu sei muito bem o que você quer com a minha filha, e ok, eu sou homem também, até entendo. Não acho que é a hora da minha filha fazer isso, mas é o seguinte, já que eu não posso impedir, ele falou assim, eu só vou te avisar, se você traumatizar a minha filha, eu te mato, eu te esquartejo, enfim, fez um terrorismo com o moço, e o moço foi tão gente boa comigo. Ele ficou tipo 1 ano me ensinando passo a passo da vida, né, que ele queria. E aí eu lá também, graças ao meu pai, que sempre foi muito aberto, muito meu amigo, fez esse favor, e eu tive um namorado, assim, muito legal, muito didático, que fez eu ser hoje super bem resolvido. O didático é ótimo. Não, mas é que eu não posso contar o didático, Não, o quão didático, mas era muito didático, era tipo didatiquíssimo. E foi, assim, muito bom para mim, porque ele fez com que fosse uma coisa legal, algo que eu pudesse gostar para o resto da minha vida. E hoje, aliás, olha só que loucura, hoje em dia, quando a gente chegar no hoje em dia, você vai ver o quão importante foi essa primeira relação minha ter sido boa. Porque hoje eu estou focando em, além de ajudar mulheres, em uma outra coisa que é bem novidade, que você vai ficar doida. E tudo graças a tudo que eu passei na vida. E eu namorei sempre, né, a vida inteira. Só namorei. Aí, para essas festas, eu ia entre um namoro e outro, aí eu ia dar uma vividinha, né? Tipo, e como é que ficou a sua relação com a sua mãe nesse tempo? Então, quando eu era pequenininha, bem logo que eles se separaram e ela veio para São Paulo, eu não queria vê-la, de jeito nenhum. Porque criança sabe como que é, né? Criança não entende porcaria nenhuma. Então, eu achei que ela tivesse me abandonado, e toda vez que ela vinha, porque ela vinha direitinho quando o juiz estipulava. Há 40 anos atrás era... Mas por que você ficou com seu pai? Porque meu pai pressionou minha mãe.
Porque assim, ó, o meu pai queria muito uma filha, já que a primeira filha ele não teve oportunidade de criar desde que nasceu e tal. Então, quando eu nasci, meu pai meio que não deixou minha mãe, ter o instinto materno, sabe? Tipo, o filho nasce e a mulher tem que se virar. Ele queria dar banho, ele que me trocava de peito para ela me dar mamar. Eu mamei até 1 ano e 2 meses. Só que à noite, como ela começou a trabalhar, acho que quando eu tinha 1 ano e 2 meses, até isso, à noite ele chegava, ele trabalhava fora, só que à noite ele queria que ela dormisse, para ter leite e tal, e ele queria ficar comigo. Então ele ia lá, me tirava de um peito, punha no outro. Então ela podia ser mãe de dia, quando ele estivesse trabalhando. E aí, quando eu tinha 1 ano e 2 meses, ela quis voltar a trabalhar, porque minha mãe é uma mulher que sempre foi muito guerreira, muito trabalhadora, ela queria a vida profissional dela também, e pediu para o meu pai, quando ela teve a oportunidade de trabalho aqui, para ficar 1 mês comigo. Só que o menino, ele falou, ou você deixa comigo, e vem ver de vez em quando, ou você já leva já. Aí ela pensou bem, e minha mãe, graças a Deus, ela foi muito sábia. Eu e minha mãe, tipo, filha, mulher é complicado, né? A tua mãe é maravilhosa, vocês são super amigas e você é amiga da sua filha, mas isso é raro. Ah, eu já tive muitos problemas de relacionamento. Hoje é maravilhoso, mas claro que tem aquela então, mas fase você sabe como é que é. do Tem aquela picar, né? fasezinha. Dois Então, tipo, bicos hoje não minha se mãe, beijam. eu acho que Deus, o Espírito Santo, desceu na minha mãe naquele momento e falou, filha, deixa ela com o pai, que vai ser melhor, né? Tipo, você não vai dar conta, você não vai dar conta, que realmente, eu fui uma criança muito terrível. Então, minha mãe não teria como trabalhar e eu teria que ser criada pela minha avó. Então, melhor que eu fosse criada pelo meu pai, que ia me dar essa estrutura familiar, que foi a madrasta e tudo mais. Tive padrasto também, do lado da minha mãe, foi tudo ok. Mas, tipo, eu não sei por quê, porque tem que ser. Mas foi a melhor coisa da vida, assim. E eu tive uma infância mais tranquila, porque eu podia andar na rua, eu podia andar Claro. de bicicleta, coisa que em São Paulo eu não poderia. Então, tipo, foi isso aí, hoje em dia também, como é isso, né? A gente nem lembra mais como é que era direito antes, porque hoje em dia a gente já entende tudo tanto, né? Mas aí eu não queria vê-la, meu pai me colocou já na psicóloga logo cedo. Não, meu pai, assim, ó, graças a Deus. Porque aí meu pai falou, não, tem que ver mãe, sim, óbvio, ela não fez nada. Me pôs na terapia, aí desde criança também. 4 anos de terapia até ficar ok. Aí ficamos ok. Eu e minha mãe sempre tivemos essa coisa de mãe e filha. Hoje também tá ótimo, perto do que era. A gente já né, se pegou no pau. Mas agora, hoje em dia, também, a maturidade vai chegando, as coisas vão se ajeitando. A gente começa a entender o porquê de determinadas atitudes, né? Eu acho que isso é legal. E respeitar escolhas. Se nós queremos ter as nossas escolhas respeitadas, a gente tem que respeitar dos outros, principalmente das pessoas que a gente ama, né? E A a minha gente mãe, briga às vezes, né? sim, Fala e a assim, minha tá mãe, assim, errado, tá, mas... ela fez uma escolha de repente, trabalhar, e ela foi lá e fez mesmo, sabe? Tipo, ela fez acontecer. Então, eu tenho muito orgulho da minha Ela é mãe. uma mulher Que ela bem-sucedida profissionalmente. e ela foi para ser e foi. Não, tipo, mães que deixam, de repente, né, os filhos com o pai para ir, sei lá, viver a vida, ou viver outras coisas, ou casar com outra pessoa. Não, ela foi para ir atrás do objetivo dela, que era trabalhar, ser uma mulher bem-sucedida. E graças a Deus, tudo aconteceu da forma que tinha que acontecer. E eu tenho muito orgulho, muito, muito mesmo dela. E se eu sou, né, uma mulher forte também, foi da minha madrasta, da minha mãe, que sempre foram mulheres muito fortes. Então, eu tinha um pai maravilhoso, presenças femininas muito fortes. Então, graças a Deus, eu fui bem preparada, né, para viver nesse mundão aí. E você voltou a viver com a sua mãe com que idade? Eu acho que foi em 2003. Eu tentei uma vez. Ela queria, porque queria que eu estudasse no Dante Alighieri aqui com 15 anos. Aí tentei vir, menina. Quando eu cheguei aqui, que eu vi aquele colégio daquele tamanho, que eu vi esse monte de rua, que eu vi essas coisas esquisitas, eu fui um dia, comprei o uniforme, né? No dia seguinte, falei, mãe, desculpa, não consigo, velho. Eu vou ter que voltar pro meu interior. Se eu fosse sua mãe, ia te matar. Você sabe quanto custa um Dante Alighieri? E sabe quantos anos ela ficou para conseguir o Dante Alighieri para mim? Mais de 8 anos na fila para conseguir. E aí ela trouxe o namorado, esse namorado que eu tinha 14 anos, aí quando eu comecei a namorar com ele, trouxe ele para trabalhar, ele largou o emprego, tudo, e chegou aqui, me deu uma paura, eu falei, não dá. Eu sou caipira, eu vou voltar para o interior, e aí meu pai estava morando em Ribeirão, foi quando eu morei a segunda vez em Ribeirão para fazer o colegial. Só que aí depois, em 2003, eu já tinha um outro namorado que veio morar aqui também, e a minha mãe tinha arrumado um enrosco. Deus me livre, guarde. Por que você pode e ela não? Não, mas putz grila, nem eu nem ela podia, na verdade, né? Na verdade, ninguém podia arrumar enrosco. O povo devia, né, vibrar melhor para atrair uns trem melhor. Mas no caso, eu vim salvar minha mãe. Demorei uns 4 anos para salvar ela,
do enrosco que ela estava na época, mas em glória a Deus, Deus mostrou para ela, sem eu precisar fazer muito esforço. O cara era gente boa, não como marido, mas ótimo. Na hora certa, ela percebeu e se separou, e nisso eu já tinha vindo para cá. E meu pai sempre falou para mim, é muito importante que você more com a sua mãe. Quando você ficar mais velha, porque minha mãe só tem eu, né? De filha, Sim. e só tem um irmão. Então ele falava, Letícia, você tem que ficar com a sua mãe, sabe? Tipo, quando você era criança, tudo bem, mas agora você já tá bem resolvido e tal. E aí eu vim para São Paulo por causa do namorado também, né? E aí fiquei um tempo namorando, e aí eu fui gostando. E aí a gente saiu, a gente morava na Vila Nova Conceição, que Uhum. era aquele barulho, aquele tumulto, né? E aí a gente mudou aqui para Alphaville. Mas você Quando a gente... trabalhava nessa época já? Não, eu fazia faculdade de fisioterapia. Você Eu só fazia comecei a faculdade? fisioterapia em Ribeirão Preto, né? Uhum. Aí perdi o primeiro ano, por quê? Eu tinha um relacionamento abusivo, Nossa. que eu acho que eles perceberam ali no interior, eu tinha um relacionamento abusivo mesmo. Só que eles não sabiam o quão abusivo. Nem meu pai, nem Quão minha mãe. abusivo? Era quão abusivo de violência física, psicológica. Eu acho que, assim, as pessoas conhecem a minha história por causa da minha separação de casamento, que foi, sim, muito cruel, muito desumana a história em si, mas nada parecido com isso. Isso, hoje em dia, eu conto essa história sem... não tem uma pessoa, assim, sabe? Um personagem. Quem fez aquilo comigo parece que nem existe mais. Hoje eu tenho amizade, hoje eu, sabe, tenho carinho, amo a família. Não acredito. Você conversa com ele até hoje? Não, e toda vez que eu vou para Bebedouro, ele tem um negócio lá que eu sempre fiz. Tipo assim, eu depilo com a minha primeira sogra. O meu ex-namorado até morreu, infelizmente, porque os bons vão cedo. Meu primeiro namorado morreu e eu continuo depilando com a minha ex-sogra. Eu sempre tive amizade com a família. Esse segundo namorado, que foi o que me agrediu, ele era terror psicológico, ele me batia, me agredia mesmo, de violência, de eu desmaiar. Assim, desmaiar não, de eu fingir que desmaiar, e quando Para ele começava parar. aparecer estrelinha para ele parar. Porque quando eu desmaiava, ele parece que ele entrava e caía em si, e aí ele ficava preocupado e parava. Só que é da criação dele, enfim. A mãe tentou ajudar, a família tentou, mas era uma loucura. Eu não podia sair de casa, eu não podia cortar o cabelo. Era, tipo assim, uma relação horrorosa. E foi de 17 anos até 20. Ele tinha o lado bom dele, tanto que ele é uma pessoa muito boa. Hoje, que nem eu te falo, hoje eu converso com ele. Eu converso com ele desde o dia que eu terminei. Tipo assim, eu termo para mim, Ana. Você conseguiu terminar? Quer dizer, ele então, houve esse. foram 3 anos e 8 meses de namoro. 3 anos e 8 meses de namoro. 1 ano, ele não mostrou nada de agressão, de agressividade, porque eu morava em Ribeirão Preto, primeiro ano. Quando eu voltei para Bebedouro, por isso que eu fiquei 3 anos sem fazer faculdade, porque ele me prendeu e de algum jeito, para meu pai não saber, porque meu pai... Mas você viveu com ele? Você morou com ele? Não, eu morava na casa do meu pai e ele morava na casa dele. Só e ele te prendia, assim? Me prendia dentro da minha própria casa. E, tipo, enquanto ele trabalhava, eu tinha que ficar em casa. Eu podia sair com a mãe dele, por exemplo. Eu podia ir com a mãe dele no mercado, eu podia, sei lá, mas para cortar o cabelo eu tinha que pedir autorização. E ele não era assim. No primeiro ano ele era normal, eu morava num lugar, ele morava em outro. Foi um relacionamento lindo, até eu voltar para Bebedouro. Aí ele começou com caraminhola, era ciúme, sei lá, eu que era aquilo. Não tinha briga, eu nunca fui de discutir. Então, eu nunca apanhei do meu pai, né? Eu ficava de castigo quando eu era uma criança terrível, mas eu nunca apanhei. E o meu pai não admite. Uma vez um namorado de uma prima minha veio querer me bater, ele foi na casa desse cara, olha que loucura. Foi na casa desse cara, que era amigo desse namorado, pegou o cara pela garganta e falou, se você encostar a mão na minha filha, eu te dou uma surra de criar bicho. E o cara viu. E mesmo assim, quando ele pirou, porque o pai também fazia com a mãe, enfim, era uma história familiar muito complicada. E aí, quando aconteceu a primeira vez comigo, eu não sabia o que fazer. Mas nenhuma justificativa é aceitável, né? Não, não é porque o pai batia na mãe, não é porque meu pai matou uma pessoa, eu também posso matar. O exemplo é negativo, influencia, claro. Uma pessoa que não tá, por exemplo, não foi criada para apanhar, por exemplo, é porque assim, tudo são vieses na vida da gente, é aquilo que a gente aprende. Por isso que eu falei, não é nem para justificar. Mas, tipo assim, para mim, que nunca apanhei, que nunca vivi numa família onde bater era certo, quando eu apanhei a primeira vez, eu não sabia o que fazer. Eu não tinha recurso para saber o que fazer. O único recurso que eu tinha era aqui, na minha cabeça,
eu tenho que proteger o meu pai de saber disso, porque primeiro, que ele vai morrer de desgosto, e segundo, que ele vai matar o cara e vai acabar a vida dele. Então, tudo que eu pensei naquele momento, meu pai sempre me deu muita liberdade. E eu falava, pai, eu não sei o que eu quero fazer, eu quero ficar aqui em casa, aí deixa eu trabalhar aqui em casa, deixa eu ajudar, já que todo mundo trabalha, deixa eu ficar em casa, porque eu quero ficar em casa, porque eu não sei o que eu quero fazer. E meu pai nunca achou que eu tinha que fazer algo que eu não quisesse fazer. Porque ele acha que talvez fosse muito nova, com 18 anos, para descobrir o que eu queria fazer. E eu dava um jeito ali de levar meu pai e minha família no bico. Só que em algum momento, depois desses 3 anos, de 3 anos que aí ele me agrediu, né? Com 2 anos, vai, que ele me agrediu. Tipo, minha mãe, quer casar? Então tá bom, comprou casa e tal. E aquilo foi me agoniando. E eu, para sair daquela situação, eu não conseguia. Eu só tinha minha ex-sogra, que era muito minha amiga, que me ajudava, que ficava do meu lado, que tentava evitar que ele fizesse essas coisas. Porque ela vivia a mesma realidade que a sua. Porque ela passou por muito até ela reagir a primeira vez e aí não basta. Só que eu não tinha como reagir. Eu ficava assim, ó, se eu reagir vai ser pior, nós vamos brigar e aí vai ficar pior a situação, enfim. Muito custo eu consegui ir para terapia de novo. E aí eu fiz 8 meses de terapia. Toda vez que eu saía da terapia, tipo, terapia convencional é um trem muito longo. E então eu fiquei 8 meses, cada vez que eu saía, uma vez por semana da psicóloga, eu falava, hoje eu vou terminar. Ele levantava a mão para passar a mão no cabelo, eu encolhia de novo, vinha um pânico, um medo, e eu não conseguia me separar. Aí meu pai e minha mãe acho que perceberam, né? Meu pai, minha mãe, minha madrasta, e aí eles se uniram lá e falaram assim para mim, bom, o negócio é o seguinte, mesmo com casa para casar, mesmo com vontade de casar, é o seguinte, a gente acha que você precisa fazer faculdade, seja lá do que for. Meu pai ainda brincou. Tipo, tudo que eles falavam não adiantava. Aí meu pai falou assim, ó, faz o seguinte, você é muito calma, mas você sabe que você é terrível. Vai que um dia você vai presa, e por qualquer motivo, se você não tiver uma faculdade, olha isso, é isso que ele falou. Se você não tiver faculdade, você vai ficar sozinha na cela. Se não, minha filha. Aí fez um terrorismo lá comigo. Eu falei, acho que é melhor fazer uma faculdade. Aí minha mãe chegou para mim e falou assim, olha, você não está trabalhando, você não está estudando, você não está fazendo nada para tua vida, eu só te dou a mesada, estuda, faça o que você quiser, eu pago o estudo para você tal, e te dou meu carro. Ela tinha me dado um carro quando eu fiz 18 anos. Ele era tão doido que ele parava de ré na garagem e lá é muita poeira. E quando ele ia me buscar, porque às vezes eu não podia sair com o carro sozinho, ele tirava o carro e olhava para ver a marca do coisa, porque ninguém podia sair com o meu carro. Nem meu pai, nem eu, ninguém. Era uma coisa doida, era um relacionamento maluquíssimo. E eu consegui disfarçar aquilo por muito tempo e ninguém perceber. Até a hora que perceberam que, tipo, pelo menos eu estava me anulando, né? Que apanhar eu nunca deixei ninguém saber, porque ia virar um fubazão. Eu não tinha força e tinha vergonha para também, numa cidade pequena, ir lá e dizer que eu estava sofrendo violência doméstica. Terminou esse relacionamento. Então, aí minha mãe me deu. Quantos anos você tinha? Eu tinha 20. Tá. Aí minha mãe assim, o que você quer fazer? Eu falei, eu quero fazer lipo, eu quero alisar o cabelo, eu quero morar em Ribeirão Preto. Aí minha mãe, tá bom, então vamos lá. Alugou um apartamento, me deu um carro foda, que na época... Que carro que era? Uma BMW, coisa mais linda do mundo, preta, que era dela, ela me deu, mas tipo, eu tinha uma Paraty. Quando eu fiz 18 anos, ela me deu uma Paraty, e depois ela me deu uma BMW para eu terminar o relacionamento. Foi assim que terminou o relacionamento. Ela falou, eu te dou a BMW, eu te ponho apartamento, te dou tudo que você quiser. Cartão sem limite, cheque. Nossa. Vai viver, ela falou, vai fazer qualquer faculdade. Aí eu fui lá, prestei as duas, passei nas duas. E aí, não, eu me separei. E quando eu me separei, você acredita que ele chorou? No dia que eu me separei, eu falei assim, eu prefiro morrer do que continuar aqui. Dane-se o que vai acontecer. Hoje eu vou me separar. Ainda bem que ele aceitou. Ainda bem, assim, ele aceitou, chorou, mas pediu perdão, só que era tarde. Aí foi isso que eu te falei. Naquele dia que eu terminei com ele, é assim, ó, quando eu ponho um ponto final, a pessoa ruim morreu. Só ficou a boa. E eu continuei amiga dele desde o dia que eu me separei. Eu continuei amiga da família e dele também. Então, tipo, às vezes ele bebia porque ele ficava chateado lá que a gente tinha terminado, eu ia lá e falava, vamos embora, vai. Punha ele dentro do carro, jogava ele lá na casa dele, sabe? Tipo, era amiga mesmo, acabou. O meu rancor ou a minha mágoa não dura, não existe rancor, na verdade, para mim. Então, tipo, quando eu acabo um relacionamento, acabou. E daquele momento eu me senti livre para viver. E vivi por mais 11 meses fazendo faculdade e tal, só que aí eu queria fazer academia, aí eu tinha dinheiro, estourei em falta, era ótima na faculdade, eu até gostava muito de anatomia, que ninguém gostava, eu amava, só que eu não queria, né? Eu queria viver e deixar eu viver. Falar, deixa essa menina viver, já ficou tanto presa. Aí depois eu peguei firme, aí no segundo ano de faculdade eu vim fazer aqui. Porque eu pensei, se eu continuar em Ribeirão, não dá.
cidade universitária, não ia rolar. E aí aquele pinguim delicioso. Nossa, tudo de bom, né? Tudo, as festas de interior, enfim. Aí eu comecei a namorar, aí esse namorado veio pra cá fazer cursinho, e aí eu acabei vindo junto, ele era mais novo que eu. E nós ficamos muito tempo juntos, né? E eu morei lá na Vila Nova Conceição, como eu te falei, e aí acabou esse relacionamento também, em 2004, e aí eu já estava em Alphaville. O problema meu aqui era o seguinte, lá no interior eu não via tanta pobreza, eu não via tanta gente necessitada. E quando eu cheguei em São Paulo, a primeira coisa assim que me chocou foi isso. Então, como na época minha mãe ainda tinha muito dinheiro e me dava, né, crédito para fazer o que eu quisesse, eu mudei para cá e aquilo me incomodava de um tanto que eu tive que voltar para terapia de novo, porque eu queria levar todo mundo para morar na minha casa, quando eu morava no apartamento. Então, assim, eu já saía cheia de cesta básica dentro do carro, cobertor, roupa, sapato, coisa de higiene. Quem me parava na rua, eu não tinha medo de nada. Pô, Letícia, você é maluca, vão te matar, vão te sequestrar. Eu falei, foda-se. Lasque-se, né? Se me sequestrarem. Não tô nem aí. Aí eu ia, parava no meio, da onde fosse, e dava. Eu tinha amizade com todos os caras da rua, sabe, que vende coisa? Porque lá no interior também não tem ninguém vendendo nada. Então, eu sempre fazia um caminho que passava pelos Estados Unidos ali, eu conhecia todos os vendedores de todas as coisas, eu abaixava o vidro e ficava batendo altos papos. Então, eu falei, gente, sei lá, devo estar fazendo a coisa errada, porque eu queria mexer com gente. Aí eu fui fazer a fisioterapia, quando eu acabei, menina, que eu fui fazer o estágio, parecia a Dona Morte. Eu chegava no hospital perto de alguém que estava na UTI, eu nem encostava às vezes, ou só ambuzava, ou só aferia a pressão, chegava no outro dia, a pessoa não estava mais lá. Eu falava... Ai, coincidência, né? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Juro por Deus, eu peguei trauma nesse momento. Porque eu pensei, eu vou fazer fisioterapia, porque já que eu não vou dar conta de fazer medicina, porque eu queria mesmo fazer medicina, mas como eu sabia que tinha que estudar muito, eu não gostava muito, eu falei, não, vou fazer fisioterapia. Era uma ótima profissional, tipo, tinha aquela gana, na neurologia eu fui bem, na pediatria, na ortopedia, mas chegou na UTI, menina, todo mundo que encostava morria. Aí eu falei, não... Parei inclusive a faculdade, fiquei 6 meses sem fazer, porque eu falei, eu não quero isso, eu não quero que as pessoas morram, não lido bem com isso. Aí uma enfermeira chegou e falou, Letícia, tem pessoas que têm uma coisa diferente, ela falou assim, eu sei por experiência. Ela falou assim, às vezes a pessoa está presa aqui na Terra, e quando você chega, você tem tanta... Ela falou, eu vejo tanta luz em você, eu vejo tanta paz, que de repente você chega perto da pessoa e você... Tipo, só abre a cabeça dela para ela ir. Eu falei, mas eu nem falei com ela, só cheguei perto. Ela não tem problema. De repente a pessoa viu a luz e seguiu a luz. Eu falei, acho que é melhor pensar que assim, então. Então tá, não é que porque eu não fazia nada na pessoa para poder matar ela. Era algo que ela falou claro, assim, né? Óbvio. Óbvio. Aí ela falou assim, não, de repente é um dom. Eu falei, tá bom. Mas aí não quis. Abri um estúdio de Pilates quando me formei, porque eu falei, bom, Pilates eu não vou matar ninguém, não tem ninguém nas últimas, né, para poder eu ser a ponte, o portal para ela. Eu falei, vai estar legal. E realmente, deu muito bom. É o estúdio que você tem até hoje. É o estúdio que eu tenho até hoje. E no começo foi uma das primeiras, na Alameda Lorena, nos Jardins. E desde sempre foi lá. E assim, teve uma época que não tinha ainda Pilates, né? Eu fui um dos primeiros Pilates a ter em São Paulo, acho que tinha, na época, uns 30, vai. Hoje em dia deve ter milhões. Nossa, mas aí deu a febre, quando veio a febre eu já estava estabelecida ali, né? E aí muitos abriram em volta de mim, e muitos fecharam, conforme foi dando a febre, depois baixou, e eu me mantive. E era muito bom, e foi o meu sustento, e foi aquilo que eu trabalhei, eu dei aula por uns 3 anos, mas aí como eu casei com uma pessoa que viajava muito, e que, né, tinha uma vida diferente ali, eu consegui 3 anos da aula, mas depois eu comecei a me ausentar. E aí eu coloquei pessoas para trabalhar lá e só administrei, aí só administro agora até hoje. Mas a pandemia... Quantos anos você casou? Quantos anos você tinha? 6. Na verdade, sim. Tranquila. Verdade boa. Porque eu terminei com o outro relacionamento, né, em 2004. Eu amava muito esse namorado, que eu me separei. E aí, na época, eu ainda pensei, falei, eu vou ter que arrumar alguém que me dá trabalho, ou alguém que, sei lá, ocupe a minha vida. Adoro atrair coisa, né? Namoro. Difícil. Não, porque a gente, assim, a gente parece que para resolver um problema a gente quer arrumar outro. Em vez da gente arrumar uma solução, a gente quer arrumar outro problema, porque o ser humano está acostumado a viver na sofrência. Então, por que não, né? Sofrendo. O meu ex, eu pensei, na época, eu não tinha também muita maturidade, certo, né? Assim, eu tinha
feito terapias, mas eu nunca tinha me autoconhecido. Eu não sabia quem eu era, no fim das contas. Eu tinha passado por um relacionamento abusivo, depois um relacionamento maravilhoso, bom, que era tudo certo. Nós nem sei porque nós terminamos, para te falar a verdade. Até hoje eu não sei. Foi um relacionamento assim, que eu amava, achava que fosse morrer sem ele. Então, quando eu vi que eu não esquecia, eu falei, cara, eu vou ter que achar um próximo relacionamento mais agitado para poder esquecer esse aqui, né? E aí foi quando, na verdade, eu conheci o meu ex-marido em 2000, entre um término e outro desse namorado que eu amava muito. E foi a primeira pessoa assim que eu me relacionei por relacionar, sabe? Tipo, ainda mais famoso, sertanejo, eu achava uma breguice. Mas era bem legal, porque tinha uma química, tinha uma emoçãozinha. Aí foi quando, depois de 3 anos e meio, né, que é 4 anos, depois de 4 anos, eu acho, ou 3 anos e meio que eu fiquei com ele, esses 8 meses, né, só por ficar. Aí eu me separei desse namorado, ele se separou, que aí depois eu fiquei sabendo que ele tinha uma esposa, 2 filhos, depois de 3 anos e tanto, que ele já tinha se passado pelo segundo casamento. Aí ele veio atrás de mim e falou, olha, eu acho que é a gente, tá? Eu falei, ai, será, mano? Eu preciso esquecer desse outro, o que eu vou arrumar? Eu falei, olha, acho que isso aqui é emocionante, viu? Acho que dá para eu encarar. E o primeiro ano, meio que eu não gostava muito. Eu tava ali, tipo assim, vou esquecer o outro e dane-se. Então, foi no primeiro ano que eu tive problemas, né, com esse relacionamento que eu me casei. As pessoas acham que eu sempre aceitei traição, ou que eu aceitava traição, ou que traição era algo normal para mim. Não, não era. Eu só antes de começar esse relacionamento, eu pensei, cara, a primeira vez eu terminei, por quê? Porque ele me traiu. Tá, terminei por traição. Depois namorei outro, terminei por quê? Por agressão. Aí depois namorei mais 5 anos, eu só namorei minha vida inteira. E todos os relacionamentos acabavam por algum motivo. E aí, antes de começar esse relacionamento... Senão eles não teriam acabado. Senão não teriam acabado. E é normal que acabem. Só claro. que eu falei assim, eu tô cansada. Sabe? Tipo, eu tô cansada de ficar começando o relacionamento. Então, eu fiz um negócio com Deus. Falei, Senhor, o próximo que aparecer... Um pacto. O próximo. Manda o que o senhor achar que eu aguento. O próximo que aparecer, eu vou ficar 10 anos. Seja lá o motivo que for, o problema que aparecer, eu vou lutar contra esse problema. Eu já passei os 3 problemas, eu vou tentar. Com 10 anos, Senhor. Se não der certo, eu me separo. Eu falei, e aí eu fiz minha parte com o senhor, então me manda um cara legal pra eu aguentar os 10 anos, tá? Aí mandou o bendito fruto. Aí tá, o primeiro ano deu trabalho, mas eu era muito sábia no começo, porque eu não gostava, né? Eu não tinha aquela coisa. Então eu passei, né, por 3 traições, porque era famoso, bonito, a mulherada... No primeiro ano. No primeiro ano, ele te traiu 3 vezes. Foi o primeiro ano. Primeiro ano, traiu 3 vezes. Só que eu tava meio que cagando, entendeu? Tipo, morava aqui desde o primeiro dia, mas morava um pouco aqui, um pouco lá, na casa da... Né, na casa da e vocês moraram na verdade, você acabou ficando 15 anos com ele. Vocês moraram esses 15 anos com a sua mãe? Sim. Porque a minha mãe... Assim, a minha mãe tem... essa casa que a gente mora é muito grande. Então, eu tenho uma casa minha. É como se fosse uma casa minha. Eu tenho uma parte separada aqui como se fosse um apartamento. Ele tem sala, quarto, 2 quartos, cozinha, tem um sótão de academia, enfim. Dava pra gente morar aqui e eu quis. Eu optei e ele também aceitou porque, como ele viajava muito, principalmente no começo, e outra, minha mãe não queria ficar longe. Então, eu ia ter que comprar 2 apartamentos. A gente pensou várias vezes nisso, em comprar apartamento no mesmo prédio, enfim. Minha mãe tem alguns problemas que não dá para ela ficar completamente sozinha, só tem uma vida. Então, não tem porquê. Não tinha porquê eu deixar uma casa desse tamanho, enfim. Optamos por morar... E os custos também são menores, né? Com certeza, né? Para todos. Menos para ela. Menos para ela, no caso. Né? Mas para mim, tipo, era bom, para ele também, enfim. E a gente viajava bastante. E aí, nesses primeiros 3 anos, acontecia isso. E como eu tinha feito meu negócio com Deus, eu falei, eu vou ser sábia. Eu vou ser diferente das outras mulheres. Eu vou buscar a Deus, eu vou buscar uma outra forma. E eu não era casada, nem nada. E aí, tá. Passei essas 3 casos aí, mas coisas assim, de um dia, de uma noite, nada mais. Eu fui falar a primeira vez, eu fui terminar. Aí, enfim, ele falou, você não pode me cobrar aquilo que eu não tenho. E eu falei, é verdade. E é verdade. No fim das contas. Eu acreditei e eu acredito até hoje nisso, que muitas coisas a gente não pode cobrar de certas pessoas que não receberam. Assim como eu, por exemplo, não justificava o cara que me agrediu, certo?
não justificava. Mas se eu fosse olhar o histórico dele, cara, eu devia ter visto eu e não entrado. Ou então, a primeira vez que ele me agrediu, eu dissesse não. Claro. Nada que fazem com a gente nessa vida é porque a pessoa quer. A gente deixa aquilo que a gente deixa. Não, nada fazem com a gente se nós não autorizarmos, né? Então, assim, eu nunca fui de me eximir de culpa. Então, naquela primeira vez que ele me traiu e falou isso, você não pode cobrar de mim aquilo que eu não recebi. Eu fui olhar o histórico familiar dele e realmente ele não tinha como ser diferente. Então, eu falei, então tá bom, então eu vou te dar. Só que aí aconteceu em seguida mais uma coisinha, eu fui lá, eu fazia assim, ó, terrores. Porque o que acontece? Eu não brigo, eu não grito. Eu, quando eu tô nervosa, eu sou fria e calculista. Fria. Então, eu chegava nele, assim, fazia coisas, fazia amizade com a mulher, fazia a mulher xingar ele. Numa outra vez, teve uma conversa estranha lá, eu falei, tá bom, você quer ficar comigo? Então, você vai lá falar pra mulher o que você falou ali, que não é bem isso. Enfim, fazia ele passar umas vergonhinhas, mas coisa dele, que era com ele. Então, ele foi vendo que o negócio ali comigo ia ser mais complicado. Só que a gente não muda ninguém, a gente não salva ninguém. Só que na minha cabeça, eu sempre tive uma síndrome de salvadora de achar que eu podia mudar não só o mundo, como o meu marido, que fosse, ou minha mãe, ou minha família, minhas amigas. Eu sempre fui aquela amiga que ia lá e tentava resolver, ótimo para resolver o problema dos outros, menina do céu. Aí o que aconteceu? Aconteceu isso no primeiro ano, aí eu comecei a gostar dele, aí ele me pediu em noivado, e aí as coisas acalmaram. Pelo menos, né? Ele tinha quantos filhos dos outros relacionamentos? 2 filhos da mesma esposa. Tá. Na época, eu sempre disse que a melhor coisa dele era a ex-mulher e os filhos, porque realmente a gente conseguiu ter uma relação maravilhosa, eu e ela, assim como minha mãe e minha madrasta. Eu consegui explicar o que aconteceu comigo na família deles, no caso. Então, a gente era todo mundo junto, passava Natal junto, aqui, meu pai, minha mãe, os filhos dele, ele, eu, a ex, ou lá, enfim, todo mundo junto, era uma coisa muito boa. Tipo assim, eu gostava muito. Eu não posso falar que ele foi ruim comigo, porque ele não foi ruim comigo. Não, deu certo durante 15 anos, não é isso? E deu para mim muito certo durante 15 anos. Tipo, eu tinha tudo que eu não tive nos outros relacionamentos, inclusive esse problema. Só que assim, ó, eu via durante esse tempo todo, porque eu ia em alguns shows, eu participava da vida, eu nunca tinha visto o que era alguém famoso, né? E na época ele era famoso. Hoje as pessoas podem ficar chateadas, com raiva, ou falar alguma coisa assim, mas ele fez, sim, muito sucesso. Sim, claro. Eles tiveram uma carreira muito boa. E quando eu comecei com ele, não era aquela coisa do começo, mas era. Eles eram parados na rua, enfim. A mulherada caía de pau em cima. Porque realmente ele era bonito. Ele é um homem bonito. Ele é bonito. Passar trabalho que seja com um homem bonito. Porque se for feio, mata que é bicho. Porque o feio, no mínimo, ele tem que ser fiel, sincero, simpático para compensar, né? A falta inteligente. Aí eu brinco, tem que ser inteligente, tem que ser bem sucedido. Aí eu falei, quando é bonito, pensava comigo, né? Quando é bonito, tá bom. Eu já acordo de manhã, olho para aquela coisa e falo, coisa linda, tá tudo certo. Já aproveito. A companhia era muito boa, o astral dele, o humor, tipo, a gente se dava muito bem, muito, em todos os sentidos. Então, assim, quando ele foi para a Fazenda em 2011, ele foi contar a bendita de uma história para Renata Banhara, de que eu tinha sido muito sábia, porque ela estava contando que ela tinha sofrido com traição e bibibi, aí ele foi contar para ela que ele também era muito, né, tipo mulherengo, que ele sempre tinha traído todo mundo, mas que chegou em mim, eu fazia coisas que faziam ele se sentir mal, então ele parou, aí chorou, na Fazenda disse que nunca mais faria, e cara, eu acreditei, porque eu não tinha tido grandes problemas de primeiro naquela época, mas como ele falou, aí começou na mídia o burburinho, que eu tava aqui fora torcendo por ele e tal. Vamos falar, né? Letícia foi casada durante 15 anos com o cantor Marlon, né, da dupla Marlon e Maico. Bateram muito nessa tecla, né, desse relacionamento de traição. Isso não te incomodava? Por exemplo, você falou, tem coisas boas que poderiam ter servido de exemplo, né? Mas o que ficou estigmatizado? A traição. Por isso. Porque quando ele foi para a Fazenda, ele contou essa história. E aí, o que aconteceu? Do limão, mais uma vez, do limão, eu fiz uma limonada, naquela época. Uhum. Quando ele estava lá dentro, ele estava lá dentro. Ele contou a história, ele chorou, ele se arrependeu, ele falou que não faria nunca mais, que ele já tinha me magoado muito lá atrás. Ele também explicou que tinha me magoado muito há muito tempo atrás, e que ele não faria mais isso, porque eu mandei uma carta, enfim. A mídia aqui fora adora um trem desse. Sim. Aí começaram a me procurar.
Ah, ele já te traiu, ele já traiu. Aí eu comecei a explicar que tinha me traído no começo. Ah, mas porque ele disse que você era sábia? Aí contei as histórias todas, o que tinha acontecido. E aí, pegou isso. Mas o que a gente fez na época? Eu falei, gente, ele se arrependeu. Eu fiz um negócio com Deus, que eu ia, fosse o problema que fosse, eu ia lutar. Eu falei, eu busco em Deus sabedoria, eu busco em terapia, eu busco em alguma coisa. Em 2007, antes de 2011, eu fui para o processo Hoffman da Quadrinidade, que é um curso de imersão de autoconhecimento. Uhum. E naquele momento, transformou a minha vida. Eu comecei a ter amor próprio, eu comecei a ser segura demais, a saber que o problema do outro é do outro. Então, se ele tivesse esse problema com traição, eu não tinha como evitar. Eu podia dificultar, eu podia ser sábia, caso acontecesse, eu podia tentar lutar pelo meu casamento, se eu quisesse, se fosse algo que eu queria. Então, tipo, eu tinha segurança para isso. E eu fiz isso o tempo que eu pude fazer. E tanto que eu punha ele em tudo quanto é terapia, eu punha eu em tudo quanto é terapia, a gente fez tudo quanto é tipo de coisa que você imaginar na vida, até para ele crescer profissionalmente. Porque ele é um cara inteligentíssimo, ele tem, assim, ideias e uma energia que é muito boa, só que ele não sabe canalizar. Então, tipo, Mas ele teve uma decadência, né? Assim, ele dupla, esteve né? no auge, a dupla, e Aí ele tentou, acho que carreira solo, não foi? era solo, fez um trio, ele tinha empresas, ele abria empresas, é isso que eu tô te falando, ele é muito empreendedor, muito inteligente, é muito versátil, então ele pode fazer muitas coisas, só que como ele fazia muitas coisas ao mesmo tempo, eu não conseguia fazer nenhuma com Bem, foco. uhum. Então, não dava. Então, sempre a gente ficava capengando financeiramente. A gente, porque eu tinha o meu Pilates, era bem sucedida, minha mãe tinha a nossa estrutura aqui, e ele, talvez, por saber que tinha alguém para segurar a barra, se dava, né, ao direito de tentar várias coisas. Mas, enfim. Aí começamos aí nos programas de televisão. Sempre que ele saía da fazenda, o que era? Escola do Amor, para falar de traição. Domingo Espetacular, para falar de traição. Mas para falar de traição, de superação de traição. O Cadu é gentleman. Ele é engraçado, ele é lindo, ele é marrento também. A Duda é minha, sabe? Ela já era minha antes de eu conhecer o Mar. Uma ligação que eu não sei explicar. Eles suprem bastante a minha vontade de ser mãe, sabe? Ela morre de gangrena porque ela não consegue ser perfeita nem quando ela finge. Entendeu? Porque Nós, você pelo bozinha com o menos, marido sim. só ferra. Ela acha, ela acredita mesmo que nós comprometeu o jogo. Deixa ela. O The Black, né? Eu não fico não, porque andorinha não anda curubu. Então, até então, eu ajudava casais, ele também. A gente fazia aqui em casa, porque a gente fazia parte de uma igreja, então a gente ajudava casais, aconselhava casais. Eu tinha um monte de casais que eu ajudava a mulher que não queria perder o marido, né, para outra pessoa. E por muito tempo eu lutei essa causa, né? E para mim estava tudo certo. Enfim, eu não via mais coisas erradas. De vez em quando. E vocês acabaram indo para a mídia juntos, né? Fizeram Aí, power. A hora que a gente foi junto para a mídia, né? Ele parou com a carreira, e aí eu comecei a ficar conhecida por isso, pela história da traição, que superou, e pipipi. Tanto que a gente foi um monte de programas, e todos esses programas ele fez música pedindo perdão. Ele falou que tinha se arrependido, que nunca mais ia fazer, que era diferente, que pipipi. E ok. É meu marido, cara, eu acreditei, eu sempre pus ele pra cima, eu sempre... Cara, se eu perdoei, eu perdoei. Eu tinha Você era feliz, né? Eu era feliz pra caramba, pra mim tava tudo bem, lógico, todo mundo tem problema. A gente Claro. passava por problema financeiro, ele tinha crises de idade, sei lá, tinha umas bobeiras, sabe, umas besteiras. Aí eu engravidei em 2016 2 vezes, e perdi as 2 vezes por aborto espontâneo. Naquele momento, eu meio que morri. Só a mulher que quer muito, deseja muito filho, sabe o que é perder um filho. E eu esperei muito tempo para ter os meus, para os deles crescer, porque eu amava demais os filhos dele. Esperava sempre ele ter uma estabilidade financeira. Chegou uma hora que eu falei, deu, não vou esperar mais. E a gente engravidou de primeira, e ok, perdi. 6 meses certinho depois que eu engravidei de novo. Mas 6 meses depois que eu perdi de novo. Então, tipo, foram 2 baques muito fortes em mim. E eu dei uma morridinha, sabe? Eu dei uma apagada. Então, aquela mulher forte que ele via, aquela mulher radiante, aquela mulher cheia das coisas, ativa e bibibi, cara, eu me permiti enfraquecer. Compreensível, né? E depois Totalmente compreensível. E depois de 10 anos de casamento, antes dessa gravidez, a gente teve uma crisezinha onde ele estava se sentindo muito humilhado, porque tudo que eu falava para ele estava humilhado. Eu falei, peraí um pouquinho. Então, se eu estou te humilhando, se eu estou te fazendo mal, espera um minutinho que eu preciso de um tempo.
fica aí, que eu vou lá para casa cuidar da minha cabeça. Porque assim, se eu não quero te humilhar, mas eu estou te humilhando, tem alguma coisa errada aí. Aí eu vim para cá, fiz terapia, fiz um banheiro de guerra, que eu assisti um filme que chamava Quarto de Guerra, orei, fiquei sem falar com ele. Não por nada, fiquei sem falar com ele porque eu precisava ver se eu ia conseguir achar que eu ia fazer bem para ele e para mim e continuar o casamento, ou se não, ou se eu já estava fazendo mal para ele e ia deixar ele viver, ser feliz e dar a chance de eu ser feliz com alguém. Só que óbvio, né, que minha síndrome de salvadora falou mais alto e eu falei, eu sou forte, eu consigo, eu vou lutar pelo meu casamento, pelo meu marido, e realmente fiz isso, engravidei, perdi e morri. Aí, quando morri, eu acho que ele começou a ver que, tipo, eu não era mais a mulher que ele tinha se apaixonado, de repente. Hoje eu consigo ver isso, sabe? Só que eu não conseguia reagir. E aí veio o Power Couple. Na verdade, o primeiro Power Couple a gente foi convidado. Só que a Record não liberou e acabou não acontecendo. Acho que foi em 2015. Aí, em 2016, foi o primeiro Power Couple, aí eu tava grávida. Aí não deu. Aí, em 2017, eles acharam que eu tava com um filho maior, porque a gente não espalhou pela mídia, nem que eu tinha engravidado, nem que eu tinha perdido. E aí, em 2018, veio o convite, né, oficial, tipo, e aí, vocês não tiveram filho e tal, querem vir? Aí, ele tava com 40 anos, tava meio, dizer que tava meio em crise, tava meio assim, não sei o que eu quero, não sei o que eu faço. Falei, apareceu o Power Couple, eu aceitei. Falei, querido, eu não sei. Eu tô precisando de um up, porque eu morri lá nas gestações. Falei, você tá precisando saber também... Mudar um pouco, né? De ar, conhecer novas pessoas. Um lugar desse, onde um depende do outro, porque era um reality show onde um dependia muito do outro. Eu falei, é a nossa prova de fogo, é aqui que nós vamos saber se a gente vai conseguir ou não, se a gente realmente é bom junto ou não. É a prova de fogo. E a gente foi pro Power Couple, e chegou no Power Couple, e antes do Power Couple eu falei, nós estamos muito ping-pong. Você tá jogando, eu tô rebatendo. Eu tô falando, você tá rebatendo. Falei, se a gente quer ir para lá, para tentar se unir, para tentar fazer as coisas direito, falei, já vamos parar agora de fazer isso. Falei, porque lá na televisão ninguém consegue esconder aquilo que não é. Falei, as pessoas vão chegar lá no dia do Power Couple e falar, não, agora nós somos um casal lindo, perfeito, maravilhoso. Não, a gente começou a se preparar 3 meses antes. Mas não se consegue fingir por muito tempo, né? Você acaba esquecendo que tem um monte de câmera, que as pessoas estão vendo. Por isso que eu falei para ele, vamos começar antes a se policiar, porque chegando lá, nós não queremos envergonhar a nossa família. Nós não queremos nós não estamos lá para brigar. Nós estamos indo lá para ganhar o tal do dinheiro, e para isso a gente tem que se unir. Então, aqui a gente já começou a se unir. Aqui a gente começou a segurar ao falar um com o outro, a ter mais respeito. Ali a gente começou a resgatar. Eu comecei a resgatar minha autoestima, porque eu tinha que ir para lá, então eu tinha que me arrumar. Então, tudo foi ficando novo, tanto para mim quanto para ele. As coisas que a gente tinha que preparar antes para entrar lá, enfim. Menina, Power Couple foi tudo de bom. A gente chegou lá, a gente realmente viu a afinidade que a gente tinha, a gente viu o quanto que nós dois juntos éramos bons. Para nós, as pessoas podiam ver aqui com a edição qualquer outra coisa, mas a gente percebeu ali que não tinha igual, sabe? Tipo, verdade. Eu não posso dizer, tipo, hoje eu falo, cara, como ele me enganou em algumas coisas tanto tempo, porque lá no negócio, a única prova que teve com uma coisa da verdade, ele foi o único homem que passou. Em todas, que falou a verdade em todas. E eu acertei que ele ia falar a verdade em todas. De tão aberto, tipo, que a gente podia ser um com o outro. Ele tinha os segredos dele, eu podia ter os meus. Ok, cada um com seus segredos. Tanto que Mas é que vocês se conheciam muito bem, né? Muito, a gente tinha muita sintonia. Realmente a gente junto era fogo. E a gente orava todos os dias juntos. A gente estava numa fase, assim, o Power Couple foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Tipo assim... Em todos os sentidos. Vamos ser mais rápido. Vamos ser mais rapidinho. Eu quero falar do hoje, rapidinho. Tá. Então, aí no Power Couple, aí você foi para troca de esposas lá, que foi bem legal. A gente ficou ótimo. Passamos 2 anos maravilhosos. Aí em 2020 veio troca de esposas, que antes a gente não se encaixava, porque não tínhamos filhos morando com a gente. Eles resolveram repaginar e pegar filhos que não moravam junto também. Aí a gente fez o Power Couple, reformou a casa, tudo maravilhoso. Troca de esposa. Reformamos a casa, ficamos super animados, também foi maravilhoso, uma experiência perfeita, foi em janeiro, né? Nós gravamos acho que em janeiro, fevereiro, e aí passou em março, aí veio a maledeta da pandemia. Aí a pandemia ferrou com o Pilates, fiquei 8 meses parada no Pilates, ferrou com os shows, ferrou com porque ele trabalhava com direitos autorais,
Então as pessoas pararam de fazer show, então caiu muito também essa coisa da administração dos direitos autorais, não recebiam mais tanto por não ter música virando em show, por exemplo. Entendi. Então todos tiveram que se adaptar, e nisso a gente teve que ficar preso dentro de casa, porque a gente morava com a minha mãe é grupo de risco, né, idosa, diabética, hipertensa, e vou te falar, tirando a parte do Pilates, que eu tive que ir eu comecei a ter crise de ansiedade, tive que ir no psiquiatra, e a mulher me tuchou o remédio, tirando eu estar meio que dopada, né? Porque eu estava muito ansiosa, o dinheiro não entrava, as coisas não aconteciam. Claro. Fazer. E aí ele falou assim, então tá bom, vamos engravidar então. Não vamos protelar mais. Chega, vamos nos médicos, vamos ver por que a gente não está conseguindo engravidar todos, porque a gente tentou 2 anos engravidar sem sucesso. Ele falou, vamos engravidar, deu de protelar. Eu falei, mas e essa crise e tal? Ele, não, você não vai entrar em remédio, você não vai entrar em depressão, larga a mão disso. Ele falou, vamos engravidar, que assim você não entra nessa. Eu falei, tá bom. Aí fomos em 3 médicos, eu fiz milhares de exames, aí descobri que eu tinha sineca, endometriose. Aí isso em 2019, né, descobri. Aí em 2020 ele falou, não, é fertilização? Vamos fazer fertilização, dane-se. Aí fiz de novo todos os exames horrorosos, a gente mostrando para as pessoas, porque a gente estava mesmo sem dinheiro. Então a gente precisaria de uma parceria para fazer essa fertilização. Então a gente começou a mostrar o dia a dia da tentativa, dos exames e tudo mais. Aí conheci o Dr. Lister em Sorocaba, e aí o Dr. Lister fez um valor muito bom, que ele é um médico muito humano e tal. E aí a minha prima, um belo dia... Deu de presente. Deu de presente. Aí, se tinha alguma coisinha ainda morta dentro de mim, ou desanimada, reviveu naquela manhã que o doutor me ligou e falou, olha, você ganhou um presente da sua prima e pode vir. Aí foi a hora que o mundo caiu, né? Porque aí à noite eu cheguei, fui fazer uma surpresa para ele, aí é a história que todo mundo sabe. Só para fazer um resuminho, ele acabou se relacionando com uma pessoa que você conhecia, vocês conviveram, acabou te traindo, engravidou essa pessoa, teve um filho, mora com ela hoje, que sejam felizes. Claro que você teve a situação do baque, né? Você sentiu tudo isso, sofreu muito, mas assim, eu acompanhei tudo, né? E convivendo com você, eu percebi, nada é por acaso na vida da gente, né? Até para superação. E o que aconteceu foi muito, assim, desculpa, foi muito bom para você pessoalmente. Hoje eu enxergo. Porque você não se conhecia. Você não se conhecia porque você viveu, você viveu para o seu pai, viveu para sua mãe, viveu para os seus namorados, viveu para o seu casamento, viveu... E você? Mas por isso que eu acho legal isso. Eu me conheci em 2007 e fui me perdendo no meio do caminho, né? Pelas coisas que estão acontecendo. Quando a gente faz um processo desse, você tem que levar adiante. Não é tipo, me conhece, vou pro mundo. Porque as coisas vão acontecendo. E o cérebro da gente mantém aqueles aprendizados nossos. Claro. Às vezes a gente sofre pelas mesmas coisas. Então eu me desreconheci. E eu estava totalmente sem identidade, né? Quando aconteceu a separação. E quando aconteceu aquilo, aí ferrou de vez. Porque eu falei, tudo que eu acreditava é mentira, tudo que eu pensei que eu fosse, eu não sou, tudo para mim caiu. É como se um caminhão tivesse passado em cima de mim e me destruído toda. O grande problema é que você se culpou por tudo. Até eu saber a verdade. Depois que eu soube a verdade, aí foi a minha libertação. Só que lá atrás, quando eu não sabia ainda, eu tive que escolher. Ou eu chorava e morria, ou eu vivia e reagia. E aí foi quando eu resolvi reagir, aí eu fui lá e eu própria sei quando eu estou precisando. E me internei no Hoffman de novo. E quando eu saí de lá, eu saí preparada para tudo. Por isso que eu aguentei tudo. Então, não é que eu aguentei. Batia no peito e parece que a mão de Deus tirava. Então, tudo que aconteceu, eu comecei a poder enxergar com outros olhos. Aconteceu porque tinha que acontecer. Deu certo enquanto deu certo. Quando não deu certo, não deu mais certo. Tá tudo bem, agora eu tenho uma vida, eu tenho uma oportunidade, eu posso realmente me refazer. Com a experiência que eu tenho hoje, eu pensei, com 40 anos, 41 anos, falei, mas com o espírito meu de sempre. Com você se ocupou, né? Vida. E você se ocupou. E aí eu comecei, a trabalhar, coisa que eu já não fazia mais há muito tempo,
fazer coisas novas que eu nunca pensei que eu fosse capaz de fazer, e fui. Então, eu comecei a me apoderar de tudo aquilo que eu podia, e que era tudo, qualquer coisa que eu quisesse fazer, eu podia. E é muito louco, porque quando você vê esse mundão, aí você fala, meu Deus, eu faço isso e faço bem, eu faço aquilo e faço bem também. Oh, então tá bom, me deram um limão azedo para chupar, vou fazer uma caipirinha, não é nem limonada mais não. Vou fazer uma pink lemonade com groselha, vamos embora, o trem vai ser doce agora. E aí eu comecei a me jogar no autoconhecimento, cada vez mais, e ao máximo que eu podia, e o que me deu muita força? Falei, cara, um dia eu apanhei, passei por um relacionamento abusivo, e o que eu fiz? Fiquei quieta. Quando aconteceu aquilo, eu falei, quer saber? Falei, vai ser missão de vida. Eu não fui voz um dia porque eu não tinha voz. Você jogou tudo para fora, né? Aí eu falei, agora eu tenho voz, e agora eu vou ser voz. Não para prejudicar ninguém, mas para ajudar, para mostrar que se eu posso, as pessoas também podem. Quando eu expus, eu não sabia o que ia ser da minha vida, se eu ia conseguir ou não. Mas eu pus isso como meta. Eu falei, eu vou conseguir para mostrar que todo mundo pode conseguir. Porque se eu provar que eu consigo, todo mundo vai conseguir. E aí eu vou ser exemplo, eu vou ser inspiração. E outra, é uma coisa para eu me apegar. É algo para eu me fortalecer. É algo para eu dizer assim, eu posso, ninguém tem que ficar chorando coisa nenhuma. Vamos embora. Ah, mas as pessoas não podem fazer autoconhecimento. Então, ok, vou levar para minha vida. Então, já que eu contei isso, eu vou falar sobre isso, eu vou estudar sobre isso, eu vou levar isso para as pessoas através da influência que eu podia ter a partir daí, porque foi muito falado, né? Foi muito explorada a conversa, foi muito, tipo, eu não achei que fosse ser dessa forma, então eu falei, não dá para ser assim que tá me fazendo mal, então vamos, tanto que até hoje tem gente que não supera, que vem ainda falar comigo, como se eu, supera. Não, eu já superei. Quem não superou foram as pessoas que viram a história e não conseguem entender como é que alguém pode fazer da coisa ruim uma coisa boa. Quem vê de fora, assim, eu como sua amiga, é claro que a gente tem que aceitar todo tipo de opinião. Uns te massacraram, né? E deram... Né? Muito poucos, não, mas assim... Não, muita gratidão. Mas assim... o ser humano é assim. Dizer que eu aceitava a traição. Não. Agora, você aceitava a traição, então você já sabia disso ia acontecer. Esse foi a questão não é essa. A gente recebe 500 elogios. Mas recebe uma crítica, ela machuca muito mais do que os 500 elogios nos favorecem. Quando você está fragilizada, é isso. E eu percebia que tanto, vamos dizer assim, nas críticas, quanto nos elogios, você se posicionava da mesma forma. Isso é maravilhoso, porque é respeitar a opinião do outro. Você sempre foi muito calma. Eu, Ana Kaline, já mandava... Quantas vezes, cuida da sua vida, vai cuidar da sua vida. Faz alguma coisa. Mas é você. Eu quero te deixar claro aqui que não foi marketing, que não é a imagem da boa moça, que não é... Você é assim. Quem convive com você sabe que você é assim. E é muito legal você estar levando isso para o profissional. Sim. Porque muita gente não tem coragem de buscar ajuda exatamente por aquilo que você falou. A vergonha de se expor. Sim. Eu vou assumir que eu apanho do meu marido em casa? Eu vou assumir que meu marido me chama de feia e gorda, que me humilha? Que mulher sou eu? Perante a minha família, principalmente. E você está conseguindo fazer isso. Mas, assim, que metodologia você está usando para que as mulheres, e homens também, porque a gente está falando muito, a mulher é traída. O homem também e sofre das mesmas consequências, porque é humano e sentimental como nós somos, e que podem também e devem buscar ajuda. É que o machismo, às vezes, impede o homem de se expor dessa forma, mas... Como os tempos estão mudando, né? A gente vê muito homem falando, fui traído. A gente vê na televisão artistas. Que metodologia você está usando? É o quê? É psicologia? É exercício? São métodos de respiração, né? Porque você é fisioterapeuta. O que você está usando para isso? Então, eu sempre gostei de autoconhecimento e lá com o Hoffman eu aprendi a me conhecer. Me conhecendo e me transformando e me posicionando e tendo isso aí que você disse, que independente do que diziam para mim, de bom ou de ruim, por mais que doesse, eu levava do mesmo jeito, né? Tipo,
não me deixava bater, ou então até, às vezes eu até analisava, só que isso é meu. Tipo, eu estava fazendo coisas para mim. A partir da minha história, eu estava tentando explicar para as pessoas. Dá para achar felicidade, dá para não morrer de amor, dá para não sei o que lá. Só que assim, ó, a compaixão, a empatia, essas coisas que eu sempre tive e sempre tentei passar para as pessoas, eu só tinha embasamento para mim. Eu podia me transformar para que as pessoas à minha volta, em adaptação, se transformassem. Mas isso para mim ficou pouco. Porque eu falei, mas como que eu vou ajudar as pessoas? Eu comecei a fazer lives com pessoas que eram coaching, mentoras, terapeutas, psicólogos, e comecei a fazer todas essas coisas para mim. Eu fazia mentoria, fazia coaching, eu fazia não sei o quê, e fazia lives com essas pessoas que entendiam para poder ajudar as pessoas. Só que tudo é muito demorado. Tudo é muito demorado. Sabe por que a gente desiste das coisas? De terapia, ou por que Porque os não tem homens... paciência de esperar. Por que os homens, principalmente, não procuram terapia ou não buscam terapia? Porque o homem é muito prático. A mulher gosta da terapia, talvez, porque ela fica lá falando. Uma vez por semana, pelo menos, ela sabe que ela vai falar 1 hora sem parar. O homem não. O homem quer chegar lá e falar assim, querido, eu tô com um problema de ansiedade. E aí, qual é? E o cara virar e falar assim, ó, qual é, querido? É isso. Deu. Fica 5 horas, mas resolve. O homem sai de lá resolvido. E eu sou um pouco homem. Eu tenho um treino, uma parte masculina muito forte minha. Tanto sexualmente falando, assim, de independência sexual, como de cabeça aberta, como de aventura, como de, sabe, de ser destemida, corajosa, meter a cara, coisas que muitas mulheres ainda, quando fazem da forma errada. Mas então, assim, eu tenho coisas masculinas, eu tenho isso também, essa praticidade, vai me dando um nervo. Tudo que é, tipo, dieta, eu nunca consegui fazer. Porque dieta é algo a longo prazo, não dava. Eu ia lá e metia um remédio para goela. Você é imediatista, né? Exercício. Pô, não dá. Então, eu fui... Nessa minha busca, um amigo meu falou assim, eu tô fazendo um curso de hipnose. Eu falei, hipnose? Que é hipnose? Hipnose é aquele negócio lá que gruda a mão, gruda... Ele, não, essa que eu tô fazendo é hipnose com PNL, que é programação neurolinguística. Então, na verdade, chama hipnoterapia. É um negócio mais rápido. Você vai lá, descobre a origem do problema, olha para ele, sente ele pela última vez, fala, esgota o que você tem que falar sobre ele, vê tudo que ele te fez de ruim, como é que vai ser a tua vida como se ele continuar ali. Pergunta para a pessoa se ela quer mudar. Quer. Então vamos mudar isso agora. Foi a última vez que você olhou para esse problema, foi a última vez que você sentiu esse problema, bora lá. O que é hipnose? Na verdade, é um estado de relaxamento profundo, onde você fica com foco e concentração totalmente naquele assunto, que no caso a gente fala que é o problema, aquilo que está atrapalhando sua vida no momento. Então, o que acontece? A hipnoterapia te ensina a olhar para o teu problema, dar o tamanho que ele tem para ele, esgotar tudo que você tem que esgotar em relação àquilo, ver se você quer continuar daquele jeito. Não quero. Então tá. Tá disposto a mudar? Tô. Então vamos ensinar o seu cérebro. O cérebro é é o presente mais maravilhoso que Deus nos deu. O nosso coração, ele só bombeia sangue. Porque quem sente é o cérebro. A gente fala, meu coração tá doendo. Tá nada. É o teu cérebro que tá doendo por tudo aquilo que você aprendeu na sua vida e que tá tudo certo. Você tá acostumado a viver daquele jeito. Então, a gente vai lá, entre o teu subconsciente e o teu consciente. O consciente da gente é aquele que tenta mudar, mas tem uma bateriazinha, ela acaba rápido. O nosso subconsciente é o que guarda nossos aprendizados e faz a gente estar sempre repetindo a mesma coisa, inclusive o mesmo sofrimento, como uma defesa, né, do nosso cérebro para nos proteger, deixando a gente naquilo que a gente já conhece. Então, o que a gente faz na hipnoterapia? A gente consegue acessar o subconsciente, sabe, ultrapassar esse fator de risco que existe, que nos impede de mudar, e a gente vai lá dentro da cabeça da pessoa, pega ali aquela, né, tem uma cadeia sináptica aqui com outra, o medo com o avião, por exemplo. Aí a pessoa tem medo de avião, a gente vai lá, corta isso e faz uma nova ligação entre o avião e um sentimento maravilhoso de liberdade, por exemplo. Isso é o tipo de uma reprogramação, né? É programação neurolinguística. É uma forma de ensinar o seu cérebro diferente. O teu cérebro está acostumado a ter medo de avião. Então, você vai ensinar o seu cérebro a não ter medo de avião. Quando você pensar em avião, você vai ligar algo bom. Entendi. A gente está conversando faz 1 hora. Eu tenho que encerrar o programa. Mas, assim, você está trabalhando com isso, né? Você está trabalhando com isso e tem uma novidade.
para a gente encerrar, que novidade é essa? Depois a gente vai passar o contato da Letícia aí pelo Instagram, o WhatsApp dela, para quem quiser, né? Eu acho que a melhor coisa é você tratar, né, um problema seu com alguém que já teve um problema semelhante. Eu sempre falo isso. Eu até brinco com... Eu gosto de médica ginecologista, porque a médica ginecologista tem o que eu tenho. O homem Eu já nunca vai gosto... ter. Olha que loucura, eu já gosto do ginecologista homem, porque eu acho que ele presta mais atenção do que a mulher. Mentira, muito eu louco. gosto dos dois, mas eu tô brincando. Mas é legal, sim, a gente tratar. Por isso que eu fui por esse caminho. Eu tenho meu estúdio de Pilates, ele tá lá, voltou, tá todo vapor, com todas as medidas de segurança, funcionando maravilhosamente bem. É maravilhoso, né, cuidar do corpo, o Pilates também cuida da mente, mas agora a minha dedicação é total à hipnoterapia. Não só atendimento, eu faço atendimento para todos os problemas. A hipnoterapia trata tudo. Ela funciona para tudo. Males emocionais, tudo, dor crônica, coisas que a gente nem imagina. Medos, pânicos, enfim, para tudo. E no meu caso agora, eu estou entrando com a Cortex, né, que é a escola onde eu estou me formando, fazendo a formação completa em hipnoterapia. Só que agora eu me uni com a Renata, que no caso é a única mulher, a esposa do Bruno, né, que é um dos fundadores da Cortex, e a gente vai cuidar de mulheres. Ela já tem algo para parto sem dor, gestação, enfim. E agora a gente vai focar nas mulheres. O que a gente quer cuidar nas mulheres? Do empoderamento, mas o empoderamento diferente do feminismo. É um empoderamento. É a mulher aprender a se valorizar, a tomar posse da sua própria vida, a ter as suas próprias vontades. Mas uma coisa que a gente percebeu que deixa as mulheres muito tristes, ou que deixam as mulheres... influenciam em tudo, na autoestima, nos relacionamentos, num monte de coisa. A gente vai fazer um workshop agora, em outubro, sobre disfunções sexuais. Como que a hipnoterapia pode ajudar nisso? Quantas mulheres não têm prazer? Quantas mulheres nunca tiveram orgasmos? A Tati... Quantas fingem, né? Quantas fingem também? Quantas você fala assim, às vezes você vê uma pessoa mal-humorada, uma mulher mal-humorada, o que é a primeira coisa que você fala? É mal comida. É mal comida, ou seja lá o que for. Isso gera ansiedade, isso gera insegurança, isso gera 1 milhão de coisas. Às vezes a pessoa nem sabe por quê. Ela pode ter sido abusada quando ela era criança, ela pode ter passado por algum relacionamento ruim, como eu falei, o meu primeiro relacionamento me fez ter uma ótima relação com o sexo. Mas teve pessoas que não tiveram um bom primeiro relacionamento, não teve uma boa primeira vez. Sim. Em algum momento na vida, ela assimilou ali sexo por causa de religião, a castigo, ou a sujeira, ou a só para procriação, enfim. A Tati começou a despertar isso em mim. A gente brincou, né? Que um dia minha pomba morreu e a Tati ressuscitou com as técnicas dela. Hoje eu quero fazer isso com as mulheres também, mas eu quero que as pessoas que morreram, não só sexualmente, mas morreram para a vida. Em algum momento, por qualquer motivo que seja, morreram. Então, eu quero ajudar essas pessoas a renascerem, eu quero ajudar essas pessoas a trazerem de volta o brilho, o amor próprio, principalmente, a vontade de não viver num ofurô de merda. Sair dali e ir para um ofurô de água cristalina com pétalas de rosa e, sabe, ter direito a tudo, porque a vida é muito curta. Então, agora que eu achei essa terapia, onde é tudo muito rápido, é tudo muito simples, é só ir lá e ensinar o seu cérebro. Ah, Letícia, mas é fácil assim? Se a pessoa quiser, É fácil. Se a pessoa quiser, difícil é a pessoa querer. Então, assim, quando a pessoa eu quero, aí eu te digo, é muito fácil. Em uma sessão, 2, no máximo, acabou. Não, você já tem uma cliente. Lelê, nosso tempo chegou ao fim, mas aí a gente vai divulgar todos os seus contatos. E eu acho que a maior lição que você deu no programa de hoje é que a superação é possível, que voltar a se amar é possível, descobrir, né, novos caminhos é possível, porque a vida é muito curta. O nosso maior presente é a nossa existência. Estar aqui é um presente. Então, a gente tem que aproveitar de todas as formas. Claro que existem problemas que devem ser sempre aprendizados, né? Mas, amiga, outra coisa que eu queria muito que as pessoas soubessem, que assim, ó, eu vejo na maioria das pessoas, e eu já sofri muito disso, a gente costuma se posicionar na vida como pessoas que sofrem injustiça, que são
negligenciadas, atacadas, abandonadas. A gente sempre tem um motivo para desconfiar de alguém, ou para julgar alguém, ou para viver uma vida tão limitada, porque foi aquilo que a gente aprendeu. E o que eu quero mostrar para as pessoas é muito mais do que isso. Quando a gente tira isso, a nossa visão amplia de um tanto, e aí nunca mais ninguém vai perder tempo com julgamento, ninguém nunca mais vai perder tempo em colocar a sua felicidade na mão do outro. Hoje, se eu tiver filho, eu vou ser muito feliz. Se eu não tiver, também. Se eu tiver um relacionamento minha vida inteira, ok, lindo. Mas se eu não tiver, lindo também. Então, tipo, hoje em dia, onde eu busquei estar, onde eu me coloquei, tudo que acontecer, ainda assim, eu vou ser feliz. Lógico, naquele momento que acontecer, eu vou ter que olhar para o problema do tamanho que ele é. Ele não vai mais ser desse tamanho. A solução será desse tamanho, porque eu vou olhar só para ela. E é só uma mudança, é só a pessoa querer. Então é isso, difícil é a pessoa querer, mas quando ela quer, eu posso garantir, é fácil. E é bem mais fácil que uma dieta, manter depois, é muito mais fácil do que a gente imagina. É só... aquela coisa, o mais importante deve ser você, o eu, né? Cuidar do eu. Lelê, um beijo, fica com Deus. Boa sorte, boa sorte nessa empreitada aí. Eu tenho certeza que você vai ajudar muita gente, porque você é luz. Em nome de Jesus. Quem te conhece e que tem a felicidade de conviver com você sabe que você é luz. E eu sou uma dessas pessoas. Gente, um grande beijo para vocês. Continuem acompanhando o nosso programa. Na semana que vem a gente está de volta. Um grande beijo e até lá.